Porque a base governista conseguiu adiar aquela votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de 4 projetos que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das propostas dá aos congressistas o poder de suspender as decisões da Corte ou reverter essas decisões. Uma outra restringe as decisões monocráticas dos ministros, ou seja, decisões tomadas por apenas um ministro, e também completam o pacote 2 projetos que tipificam como crime de responsabilidade dos magistrados possível usurpação de competência de outros poderes. Os parlamentares pediram vista e agora a análise desses textos não tem data definida. Você, Cristiano Beraldo, em paralelo a gente observa essa movimentação de congressistas que avançam com alguns projetos que limitariam e muito a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguma colocação em relação a esses projetos, essas iniciativas? Você é favorável ou acha que é um exagero, hein, Beraldo? Bom, isso tudo mostra, Caniato, como as coisas estão desorganizadas do ponto de vista institucional no Brasil. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, agindo de forma muito objetiva para tentar conter um outro poder, que é o Poder Judiciário, que vem se colocando, em alguns momentos, de uma forma semelhante a uma força política, interferindo numa dinâmica que é própria do Legislativo, se manifestando sobre temas que estão sendo discutidos no Legislativo. E não tem muita razão, se você olhar do ponto de vista técnico, do ponto de vista institucional, o papel que precisa ser desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal, eu não consigo enxergar muita razão lógica para esse tipo de comportamento. Como eu não enxerguei motivos, por exemplo, assuntos bastante polêmicos que a ministra aposentada Rosa Weber fez questão de votar, se não me engano, sobre aborto, sobre questões indígenas e tal. Por quê? Porque antecipar voto, quer dizer, está vindo uma renovação no Supremo, chegou a hora da aposentadoria, outras pessoas, ou um outro magistrado assumirá a vaga, teve uma atuação lá extensa de muitos anos, mas não quer se manifestar porque quer ter uma opinião sobre um tema de repercussão nacional e que, obviamente, é de competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional se debruçando sobre discussões semelhantes. Isso tudo me leva à conclusão que eu sempre falo aqui, que a atual ordem institucional do Brasil ela já não é mais adequada para a realidade que temos no país. Por isso, sou favorável a uma Assembleia Constituinte que consiga trazer uma Constituição que possa ser vista pela população brasileira como a essência constitucional que um país precisa, e não esse texto muito extenso que cabe tudo, que cabe até o salário da enfermagem na Constituição brasileira. Quer dizer, é uma coisa que não faz nenhum sentido, e aqui em nenhum momento eu estou sugerindo que os enfermeiros não mereçam o seu reconhecimento, mas não na Constituição Federal. Porque senão, me explica termos o salário do enfermeiro na Constituição, não termos do policial. Por quê? Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Então, o Congresso vai tentando impor esses limites como um jeitinho, uma arrumação para que não haja essa extrapolação que a gente tem visto acontecer. Isso tudo, do ponto de vista dessas relações institucionais, Caniato, eu acho muito desgastante e muito negativo para o país. Lembrando a nossa audiência que pedidos de vista acabaram adiando as apreciações desses projetos. Você, Mota, em breve a CCJ, os parlamentares que integram a Comissão de Constituição e Justiça devem discutir esses projetos. Chama atenção aquele que daria ao Congresso Nacional a possibilidade de reverter uma decisão da Suprema Corte brasileira. Entende que seria adequado dar esse poder ao Congresso? Primeiro, eu queria fazer um comentário antes do meu comentário. Pois não. Toda a Suprema Corte tem uma atuação que é com componentes políticos, dentro de certos limites.
basta a gente ver a atuação da Suprema Corte americana, que até onde eu sei é o modelo, né, que o Brasil tentou copiar. As constituições, elas estão sujeitas à interpretação, e essas interpretações variam de acordo com a formação cultural e política dos magistrados que ocupam a Suprema Corte, mais uma vez, dentro de certos limites. A gente tem nos Estados Unidos um exemplo clássico, que foi a decisão de 1973, no caso Roe versus Wade, que liberou o aborto, dizendo que o aborto era um direito garantido pela Constituição americana. Isso valeu a partir de 1973. No ano passado, se eu não me engano, essa decisão foi revertida. Uma nova formação da Suprema Corte disse não, aquela decisão de 73 foi um erro. Não existe previsão de direito ao aborto na Constituição americana. Esse é um assunto que cada estado tem que decidir por si mesmo. Então, cada estado americano vai decidir se aborto é ou não permitido. Então, é impossível você sanitizar a atuação de uma Corte Suprema e dizer que nela a política não entra de jeito nenhum. Ora, se os indicados da Suprema Corte são indicados por políticos, vocês querem o quê? Nos Estados Unidos, nós já tivemos até o caso de um senador, eu esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome dele é Black. Ele era senador e foi indicado para a Suprema Corte. E na época houve uma crítica, foi indicado pelo presidente Franklin Roosevelt. Na época houve uma crítica muito forte àquela decisão. Como é que pode indicar alguém sem nenhuma experiência jurídica? E acabou que ele foi um dos melhores juízes da Suprema Corte americana. Então, tem muito mais elementos aí. Agora, tudo isso tem que acontecer dentro de certos limites. É óbvio. Você não pode, a interpretação da Constituição não pode ir a tal ponto que na mesma partitura, uma hora você toque jazz, outra hora você toque samba, outra hora você toque rock. Tem que haver limite. Me parece que essas PECs que estão sendo analisadas estão buscando um limite, estão buscando um equilíbrio. Eu gostaria de sugerir uma outra PEC para ajudar nesse equilíbrio. Eu gostaria que o Congresso mudasse a nossa Constituição para determinar o seguinte: apenas os pares podem cassar o mandato de um parlamentar empossado. O parlamentar recebeu o seu mandato, a partir daí, só os seus pares podem cassá-lo. Porque em uma democracia, na minha opinião, pouca coisa é mais sagrada do que um mandato parlamentar. E eu acho que aí talvez esteja a chave para a gente destravar esse quebra-cabeças no qual o Brasil se meteu. É isso, os deputados pediram vista e a votação desse pacote que tem o STF como alvo ou como órgão para ser alterado, pelo menos no que tange o regimento, foi adiado na CCJ. Você, Dávila, na sua avaliação, acredito que você tenha dado uma olhada nesses projetos, são medidas que podem ajudar a reequilibrar a relação entre os poderes? Mas não é nem, eu acho, reequilibrar. Eu acho que é cada um manter o exercício do seu poder dentro dos limites constitucionais estabelecidos pela Constituição. Por exemplo, decisão monocrática é uma excrescência, é algo completamente contrário ao espírito de uma corte constitucional. A ideia de uma corte constitucional é que a decisão é tomada por um colegiado e que os votos estejam relatados de acordo com o desejo de cada um, mas a decisão é colegiada. É que nem uma decisão de tomada, por exemplo, de reduzir juros no Banco Central. É uma decisão colegiada. Existem as atas, registra-se o voto de cada um e a justificativa que cada um julgou. Então, uma decisão monocrática é uma violação do princípio da Corte Constitucional. Então, é preciso acabar com a decisão monocrática. Não interessa a opinião de um juiz, o que interessa é a opinião do colegiado. Mas o segundo ponto é que não pode ter uma decisão monocrática, que já é uma excrescência, e demorar, às vezes, anos para o plenário discutir o tema.
Aí uma segunda excrescência. Como é que você tem uma decisão monocrática que passa a valer e depois, daqui a alguns anos, nós vamos saber como é que o plenário acha? Então, isso é um absurdo total, precisa acabar com isso. Então, assim, nós precisamos recuperar o espírito constitucional que determinou que as decisões são tomadas pelo colegiado. Então, isso não é nem reequilibrar, é voltar a exercer o poder como está no espírito da Constituição. Agora, o poder de rever uma decisão do judiciário, ela é errada e eu sou contra. O que o Congresso tem que fazer é aprovar uma emenda constitucional. É isso que tem que fazer. Aí a emenda constitucional, sim, é um mecanismo que é única e exclusivamente do legislativo para colocar ordem quando há uma interpretação, vamos dizer assim, sem substância. Por exemplo, a questão, como vem sendo tratada, das drogas ou do marco temporal. Isso provocou uma reação no Congresso e o Congresso vai decidir claramente. Aliás, o marco temporal, essa é só um parênteses aqui, que é um absurdo total, porque está claro na Constituição que a data é o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Então, essa aí é uma decisão absolutamente esdrúxula do Supremo, que não tem nada a ver com a Constituição, como o Supremo havia decidido no passado já. Bom, então, voltando aqui, precisa acabar com as decisões monocráticas, mas não pode ter o poder de revisar ou anular uma decisão do Supremo, a não ser que se faça isso por PEC, e aí sim, isso é um poder exclusivo do Poder Legislativo. Mesmo quando a Suprema Corte reverte uma decisão do Legislativo Federal, Dávila? É o que está acontecendo. Não, então, mas isso que eu falo. Inclusive, nesse caso, você acha que o Legislativo não teria o poder de reverter uma decisão do Supremo? Tem o poder, sim, de aprovar uma emenda constitucional. O poder legislativo é criar emendas à Constituição. Esse é um poder legislativo. Agora, não pode não gostar de uma decisão do Supremo e dizer, não, essa aí não vale. Não, isso não existe. Existe um mecanismo claro na Constituição. Se não gostou da decisão do Supremo, aprova-se uma emenda constitucional. Ok, você, Cristiano Beraldo, parece que a questão que trata da decisão monocrática é quase um ponto pacífico daquelas pessoas que analisam a lista de iniciativas do Congresso Nacional, que muito em breve será apreciada pela CCJ. Mas queria que você discorresse também sobre a possibilidade de reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal sem ter a necessidade de fazer uma proposta de emenda à Constituição. A essência do Supremo Tribunal Federal, numa composição de 11 juízes, é justamente para que as decisões tomadas atendam ao interesse público a partir das experiências e do conhecimento diverso de cada um daqueles membros da Suprema Corte. Quando você reduz isso à decisão de uma única pessoa, da sua cabeça, do seu único ponto de vista, obviamente, o senso de justiça ou a justiça suprema se perde. Então, não faz nenhum sentido termos um sistema em que decisões monocráticas são decisões suficientes e ficam aí válidas e a pessoa que sofre consequências a partir dessa decisão monocrática, mesmo que essa decisão seja revertida em algum momento no futuro, ela que se vire com os seus prejuízos. Então, nós não podemos ter isso no Brasil. Em relação a essa questão de reverter decisões do Supremo, veja, essa composição de 11 ministros são 11 pessoas que estão no suprassumo do conhecimento jurídico. Por isso a exigência do notável saber jurídico e da reputação ilibada, pessoas que não tenham nenhuma mancha na sua história. Quando a gente olha para a sabatina, só voltando ao tema anterior rapidamente, a sabatina, o Mota falou, né, que os sabatinados, eles sempre concordam que são a favor da liberdade de expressão, a favor da vida e blá, 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 e depois fazem tudo ao contrário. Mas, na verdade, a sabatina é para discutir o passado do sabatinado, fatos concretos, posições concretas que aquele sabatinado tomou. Então, qual é o papel que o Legislativo deve ter em relação ao Supremo? Não é o poder de reverter, mesmo através de PEC, Dávila, porque
Se a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal é uma decisão vista pelo Legislativo como uma decisão equivocada, errada, na direção errada, aí o Senado Federal tem que usar o poder que ele já tem para promover o afastamento de juízes da Suprema Corte que estão tomando decisões contra a Constituição brasileira. Isso é inaceitável. Eles estão lá única e exclusivamente para avaliar e analisarem casos conforme a ótica da Constituição. Se não fazem isso, eles não têm nada que estar fazendo no Supremo Tribunal Federal. Antes de passar para o Mota, você quer fazer um comentário em cima do que disse o Beraldo, Dávila, por favor? Não, o argumento do Beraldo é correto, mas o que acontece é que esse ativismo do judiciário, Beraldo, às vezes acontece justamente por um vácuo da regulamentação da lei. Então, como tem um vácuo, ele sente que ele tem o direito de criar um entendimento sobre a Constituição, sobre aquele tema. E isso não é certo ou errado, é um entendimento. E se o Congresso discorda do entendimento, tem que aprovar uma emenda constitucional para esclarecer aquele vácuo que se criou. Entendi. É nesse sentido que eu estou dizendo. Porque o que não pode, o Supremo atua no vácuo. E isso é um erro do Legislativo. Não é possível o Legislativo, às vezes, tomar 7, 8, 10 anos para regulamentar uma lei. O Código Florestal demorou 7 anos para regulamentar. Aí você cria um vácuo jurídico. E esse vácuo jurídico acaba sendo ocupado por um entendimento do Supremo. Então, a meu ver, de novo, quando não está claro, aí é preciso uma emenda constitucional para esclarecer aquilo que não foi tão claro e que o Supremo acabou atuando em cima daquele ponto específico. Mas aí, quem merece puxão de orelha é o Legislativo. Por que demoramos 5, 6, 7, 10 anos para regulamentar uma lei? Tá. Quer só arrematar você rapidinho, Beraldo? Depois eu passo para o Mota. Vai lá. Não, foi importante esse esclarecimento, Dávila, porque eu tinha entendido que, na sua visão, a questão da reversão da decisão do Supremo que deveria vir através de PEC. Agora entendi seu ponto de forma muito clara. Tá certo. Agora, pessoas aqui da nossa audiência, viu, Mota, questionando justamente esse hábito que foi amplamente difundido nos últimos anos, principalmente por algumas siglas, de toda e qualquer matéria aprovada pelo Congresso Nacional, de ajuizar isso no Supremo Tribunal Federal para tentar achar alguma brecha para cancelar aquela aprovação do Congresso sob o argumento de que tem algum item ali que seria inconstitucional, ou seja, você incorpora ao processo legislativo essa apreciação por parte dos ministros da Suprema Corte. E aí sim, a reversão, se, claro, fosse aprovado por parte do Legislativo, seria justamente para tratar desse procedimento adicional de legislar por parte do Supremo. Muitos entendem dessa forma. Você, Mota? É uma coisa complicada, Caniato, porque, presta atenção nisso, quantas vezes os políticos americanos recorreram à Suprema Corte para tentar mudar no tapetão decisões que foram tomadas pelo Congresso? A gente não sabe, porque a gente quase não ouve falar desse tipo de situação, né? Mas é possível que os políticos americanos tenham feito esse pedido à Suprema Corte e a Suprema Corte americana tenha rejeitado. O fato de políticos fazerem esse pedido não deveria surpreender ninguém, porque não é pré-requisito para ser político brasileiro você ter uma moral ilibada ou você ter consciência do que é república ou democracia. Na verdade, a característica da maioria dos políticos, da maioria deles, há exceções, é querer ganhar de qualquer jeito. Então, se a estratégia que está funcionando agora é recorrer ao Supremo, vamos recorrer ao Supremo. A gente não deve colocar a nossa esperança na mudança de comportamento do político brasileiro. A gente tem que colocar a nossa esperança no bom senso de quem recebe um pedido que não tem sentido nenhum e deveria rejeitá-lo. Olha, lamento, rejeitado. Aliás, não precisa nem dar justificativa nenhuma, né? Rejeitado. Eu ainda estou meio confuso com essa história dessas emendas.
o Dávila tem uma certa razão no que ele diz. Né? Se o Supremo interpreta a Constituição de determinada forma que o Congresso acha inapropriado, o Congresso, na teoria, tem o poder de alterar a Constituição para que fique claríssimo que aquilo que o Congresso acha que é certo. Agora, Dávila, nada impede a Corte de dizer que essa alteração é inconstitucional, não é? A Corte pode dizer essa PEC, que foi aprovada pelo Congresso, fere a Constituição, fere uma cláusula pétrea ou uma argumentação jurídica qualquer. Me parece que a gente hoje, o Brasil, já está mais ou menos nesse território. Quanto a voltar de novo à história da sabatina, meus amigos, alguns candidatos já chegam na sabatina com uma longa história atrás deles, né? Como muito bem lembrou o Dávila. Não é necessário perguntar mais nada. Não, se você olha a história da pessoa e vê, olha, Cristiano Beraldo sempre foi torcedor do Flamengo a vida inteira. Para mim, é um exemplo. Estou tentando evitar entrar em terreno pantanoso. Mas o Cristiano Beraldo chega, a vida inteira torcedor do Flamengo. Há vídeos, fotos dele com camisa do Flamengo, em reuniões do Flamengo. E eu estou fazendo um processo seletivo para a diretoria do Corinthians. Aí, na sabatina, o Cristiano Beraldo jura que ele é Corinthians desde criancinha. Que Corinthians é o melhor time do mundo. Mas eu já sei, meus amigos. Tem fartura de material mostrando que o Cristiano Beraldo é flamenguista. Que pergunta que eu vou fazer para o Cristiano Beraldo na sabatina? Assim, a gente viu algumas sabatinas recentes em que eu me senti constrangido, porque você via que os senadores percebiam que não havia nada que eles pudessem perguntar. Então, alguns fizeram até uns discursos, umas coisas estranhas, fora de local, completamente diferente da sabatina que a gente vê do Senado dos Estados Unidos, quando é para candidatos para a Suprema Corte Americana. Então, eu não vejo muito como é que a gente vai salvar essa história da sabatina. Por último, Dávila, me preocupa esse conceito do vácuo legislativo, porque me corrija se eu estiver errado, eu vejo duas situações completamente distintas. A primeira, você mencionou muito bem, é quando existe uma lei aguardando regulamentação. E o Congresso não regulamenta, aí realmente existe um vácuo, porque existe uma lei que precisa de regulamentação. A outra é quando cabeças iluminadas decidem que é preciso que exista uma lei sobre determinado aspecto da vida social, econômica, cultural, seja lá o quê. Então, como o Congresso nunca fez uma lei sobre aquele assunto, porque a maioria das pessoas acha que é completamente desnecessário uma lei, só para dar um exemplo aqui, en passant, regulamentação de rede social, eu acho completamente desnecessário. Acho que as leis que já existem são mais do que suficientes, mas aí alguém pode decidir, não, o Congresso não está legislando. Então, existe um vácuo legislativo e nós vamos decidir, já que o Congresso não faz nada. Então, esse vácuo aí me preocupa. Dávila, se você quiser só arrematar rapidamente, por favor, tem várias outras notícias para a gente debater por aqui. Não, o ponto importante que o Mota trouxe é isso mesmo. Uma coisa é um vácuo na regulamentação da lei que precisa ser preenchido. E segundo, outras coisas, é que exige esclarecimento. Por exemplo, a questão do porte de drogas. O Congresso entendeu que é 40 gramas. Agora o Senado vai dizer, não, tudo está proibido. Pronto, essa é a lei. Agora, se isso não mudar o entendimento do judiciário, já que você tem uma lei clara determinando que isso é ilegal, aí você vai começar a ter um conflito entre poderes. Mas o certo é que a decisão tomada na Suprema Corte é porque não tem uma lei determinada. Agora, se a lei determina que qualquer quantidade é crime, aquela lei tem que valer. E aí, dizer que isso é inconstitucional, que fere a liberdade de escolha do indivíduo, é esticar demais a corda. Mas eu acho que isso é o que ocorre hoje na vida política. Mas são sinais de que o que tem que fazer, Mota, é que custa cada vez mais caro rever uma postura
quando você tem uma lei clara sendo aprovada sobre um determinado tema. E eu acho que isso resolve um pouco do vácuo. Agora, o último ponto, Canhato, que a gente não está nesse projeto da CCJ e é fundamental, é acabar com o fórum privilegiado. Isso é uma vergonha no Brasil. Sabe quantos candidatos ou pessoas públicas têm fórum privilegiado nos Estados Unidos? O presidente da República. Sabe quantos tem no Brasil? 55 mil. É ridículo isso. Tem que acabar com esse negócio de fórum privilegiado. Todo mundo vai ser julgado pela primeira instância. Não tem esse negócio de Suprema Corte, a não ser no caso de impeachment do presidente da República. O resto, todo mundo está na justiça comum. Então, este é um ponto que não está na pauta do Congresso, porque os deputados querem continuar tendo fórum privilegiado. Não, tem que acabar com isso. Essa é uma medida que deveria ser aprovada rapidamente para moralizar a justiça e acabar com o privilégio. Qualquer palavra que tem privilégio no Brasil devia ser abolido, inclusive o fórum privilegiado. Restringir foro privilegiado será, Dávila? É uma boa ideia, mas será que alguém toparia cortar na própria carne? Enfim, Cristiano Beraldo, pessoas aqui da nossa audiência, inclusive, preciso agradecer. Muitas pessoas acompanhando programas Pingos nos Is, TV, rádio, internet. Valeu demais por essa parceria todos os dias aqui na Jovem Pan News. Beraldo, nossa audiência, uma pessoa mandou aqui, queria que o beijamão, aquelas visitas que os postulantes ao cargo de ministro do Supremo, que eles costumam fazer aos senadores, tentam convencer os senadores de que eles sim são a escolha adequada para ocupar aquela cadeira. Essas reuniões deveriam ser gravadas, de acordo com a pessoa da nossa audiência, que a gente não sabe exatamente o que pede o postulante ao cargo de ministro e o que o senador devolve ali naquele bate-papo informal que muita gente chama de beijamão. Enfim, você, Beraldo, quer arrematar, fechar esse assunto? Mas a dinâmica da vida real no Brasil, Canhato, é que o que precisa ser resolvido entre o senador e o candidato não é resolvido naquela reunião, naquele encontro. Os interlocutores fazem a festa nos bastidores, porque é sempre essa agonia. O candidato tem que ir lá, o indicado, né? Tem que ir lá, tem que conversar com todo mundo e tal, aí grava e aparece no jornal. Mas, assim, o problema do Brasil é o que acontece nos bastidores, é isso que me preocupa. São muitas vezes decisões que são tomadas e que a gente simplesmente não entende. Penalidades que são revertidas, presos que são soltos, bens apreendidos que são liberados. Quer dizer, como assim, não é? Porque nós, quando recorremos à justiça para algo que a gente julga ter direito, às vezes até de forma muito clara, considerando, eu, por exemplo, não sou advogado, né? Talvez eu, claro, possa ter uma interpretação equivocada do texto frio da lei. Mas a gente tem uma dificuldade tão grande em conseguir alguma decisão favorável, ao passo que, em outras circunstâncias, coisas que nos parecem assim tão complexas, de repente, quando menos se espera, sai uma decisão lá, favorecendo justamente aquela parte que, aos olhos da população comum, é claramente culpado. Às vezes, pessoas que, inclusive, se declararam culpadas de malfeitos, de terem influenciado de forma tão negativa na nossa democracia, por exemplo, e aí estão lá se dando bem, conseguindo aí navegar de forma favorável. Então, assim, esse desequilíbrio é que deixa a população brasileira muito desanimada, porque qualquer pessoa física, pessoa jurídica, que tem que lidar com a realidade do Brasil, ela está sempre a um passo de depender do judiciário, seja para se defender de uma ação trabalhista, uma ação tributária, uma ação qualquer, seja para poder tentar fazer valer os seus direitos. O Brasil é um país que tem um volume de ações judiciais que impressiona a qualquer jurisdição do mundo que tem um sistema de justiça sério. Você não consegue explicar essa maluquice do judiciário que a gente vive no Brasil para um jurista americano, francês, alemão. Para tudo se processa, o próprio governo processa essas questões tributárias, isso tudo é uma loucura que não dá para explicar, mas é a realidade que a gente vive. Então, de novo, são vários
várias demonstrações que tem alguma coisa fora da ordem e a gente precisa restabelecer essa ordem sem dúvida nenhuma. Programa Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta terça-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Roberto Mota, Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila.